Olá, você está no canal Descomplica Brasil e hoje nós vamos continuar a entrevista com o Dr. Salvador Gulo Neto sobre segurança do paciente. Confere aí. Descomplica Brasil. 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 E a questão, assim, porque eu quero colocar isso, depois eu quero comparar quero a sua avaliação do que está acontecendo aqui. O que a mídia está ajudando e o que ela, nas informações que vocês, né, profissionais da saúde, precisam que as pessoas entendam, e o que está virando, de repente, uma confusão na cabeça deles e, de repente, eles vão para dentro do hospital e aí vira uma superlotação. Como é que o senhor encara isso, o papel ali da mídia e o que acaba sendo informação e o que acaba sendo uma confusão, né? Uma fake news? Eu acho que talvez essa seja a maior diferença que eu esteja percebendo no momento atual dos Estados Unidos e do Brasil, né? Eu vejo que, sabe que nós estamos vivendo um ano eleitoral nos Estados Unidos, tem uma eleição para presidente esse ano. O presidente Trump, ele é candidato à reeleição. E essa crise toda do coronavírus, ela acontece em meio ao início da campanha eleitoral, principalmente em meio aos debates do Partido Democrata. Nós acompanhamos agora ao longo de janeiro e fevereiro, houveram as prévias do Partido Democrata, e nós agora, recentemente, estamos só com 2 dos candidatos, estavam disputando justamente para poder disputar a eleição contra o Trump, mas o que a gente vê na mídia é o seguinte: este assunto sumiu da mídia. A classe política meio que sumiu da mídia, e de uma certa forma, os focos estão todos girados para que todos trabalhem colaborativamente no sentido de atender a crise da pandemia. No Brasil, eu vejo um movimento um pouco diferente, eu vejo uma politização da questão médica, né? Então, a gente tem ações que são técnicas, absolutamente técnicas, que têm que ser tomadas, né? E aí a gente tem uma politização, ou tu é PT, ou tu é Bolsonaro, ou tu é esquerda, ou tu é direita, e eu acho isso muito ruim. Ainda nós temos o Congresso que fica fazendo chantagem. É muito ruim. Para liberar um orçamento A, orçamento B, que na verdade é só para ajudar na saúde, tanto financeira quanto na saúde, né, de prevenção ou mais investimentos. Muito complicado. Eu tenho visto essas passeatas e essas carreatas que estão acontecendo no Brasil em prol do isolamento vertical, né, uma pressão dos empresários para reabrir isso, e acho que as pessoas estão olhando no curto prazo o seu negócio, mas elas não estão se dando conta de que, se a gente tiver uma sobrecarga dos hospitais e uma mortalidade em série, existe a possibilidade de que eles ou os seus próprios familiares estejam nessa fila sem o atendimento adequado, e 2, a repercussão, porque isso é uma espécie de um holocausto, né? Se esse tipo de cenário acontece, como aconteceu na Itália, isso tem um desdobramento por anos, né? Que tu destrói completamente uma sociedade. E eu não estou aqui fazendo apologia de que nós não temos que ter medidas econômicas para salvar o país. Eu não estou fazendo isso, né? Eu gosto muito do discurso que, num determinado momento, o ministro Mandetta falou, de que o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde têm que trabalhar com ligação umbilical. As ações têm que ser absolutamente coordenadas, né? E aos poucos, na medida que o isolamento vertical puder ser aberto, né, isso tem que ser acompanhado por medidas do Ministério da Economia, no sentido de injetar dinheiro na economia, levar comida às classes que estão mais desfavorecidas, aos trabalhadores informais, levar ajuda aos empresários do ponto de vista fiscal, para que mantenham as suas empresas trabalhando, para que permitam que esses empresários não tenham que demitir em massa e possam manter os pagamentos, pelo menos parte dos pagamentos aos seus funcionários. Enfim, eu não sou médico, não sou especialista em economia, né? Mas eu vejo nesse sentido. Eu tenho visto até eu não me lembro qual das várias entrevistas coletivas, né, que o ministro Mandetta, eu sempre erro o nome dele, Mandetta, não é isso? Mandetta. É complicado. E ele até chegou a citar uma construção com o Ministério do Planejamento e da Economia, conversando com os governadores de estados e os prefeitos dos municípios, para que isso seja gradual, porque nós estamos
no mundo inteiro nos adaptando a uma nova realidade, pelo menos até passar isso. Eu queria entrar numa questão. Como é que o senhor está vendo, além disso que a gente estava conversando, as providências tomadas no Brasil e o que pode acontecer? Está todo mundo falando aqui no pico, que daqui a 2 semanas é que vai ter um contágio nacional de uma coisa com alto índice de doentes. E o nosso país? Como é que fica dentro de tudo isso? Como é que o senhor vê isso? Eu avalio com 2 situações, tá? A primeira situação eu vejo que, tecnicamente, eu acho que o Ministério da Saúde tomou as ações que tinha que tomar no tempo adequado. Alguns colegas me dizem, mas os hospitais estão vazios. Eu disse, ainda estão vazios, né? Porque a gente está com uma curva de crescimento, a gente tem mais 1 ou 2 semanas para ter o pico, ou que seria o pico, para a gente poder achatar a curva, né? O flatten the curve, que está todo mundo, o hashtag flatten the curve, né? Que está super trending topics aí, né? Então eu vejo que o Ministério da Saúde tomou as iniciativas no momento correto. Eu acho que o que tem que ser feito agora é um planejamento de novo com o Ministério da Economia para ir aos poucos flexibilizando isso, seja por região, seja por cidade, seja por estado, conforme a particularidade. O Brasil é um país continental e a gente não pode ter a mesma política para o Amazonas com o Rio Grande do Sul. A gente sabe que hoje... Pois é, e a gente tem até uma situação, vou colocar um dado, os caminhoneiros estão querendo parar porque eles não têm onde comer. Tem governadores ou prefeitos que em determinadas cidades não querem deixar os caminhoneiros entrarem e tem cargos que são equipamentos, suplementos para hospitais, né? Tem até uma empresa, que eu não vou fazer propaganda, mas uma empresa que faz oxigênio e eles estão reclamando, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, tá faltando. E os caminhoneiros dizendo, sim, mas eu não consigo entrar na cidade, como é que eu vou abastecer de vários suplementos que um hospital precisa? Né? A gente está com realmente tem que ver de região para região, estado para estado, e ser gradual, porque senão você não consegue nem atender a necessidade dos hospitais. Mas, desculpa, o que mais o senhor... Não, eu estou bem nesse teu gancho, Regis, eu ia te comentar que essa ação coordenada, Ministério da Saúde, Ministério da Economia e Planejamento, ela é saúde dentro dos princípios técnicos para tratamento da epidemia. Economia no sentido de viabilizar financeiramente que as coisas continuem andando, e planejamento para fazer um apoio especificamente das questões de logística, porque tem que manter a logística do país. Então, tu tem que preservar. Se nós temos um país que basicamente faz transporte via terrestre através de caminhoneiros, isso não pode parar, porque senão a gente não vai ter comida para as pessoas comer, não vai ter oxigênio nos hospitais e assim por diante. A gente não vai ter os insumos necessários para a vida continuar. Então, acho que tem que ter essa coordenação, né? Talvez essa parte do planejamento e a parte econômica está um pouquinho mais atrasada em relação às questões de saúde, que eu vejo que foi melhor antecipada, né? Mas eu acho que ainda dá tempo da gente constituir isso, né? E a outra coisa que eu tenho falando com uma pessoa do sistema financeiro hoje e ela me disse, olha, eu perguntei bem a mesma coisa, por que os recursos não chegaram? E ele simplesmente falou assim, porque o Congresso está fazendo queda de braço com o governo, e aí eles têm que fazer adaptações toda hora, então tem coisas que hoje ia para o sistema bancário no geral, privado e público, e agora eles têm coisas que vai ficar só com os bancos estatais. E aí a gente precisa estar com tudo pronto, cada vez que a gente se organiza para poder dar esse auxílio, né, financiar tomar os procedimentos, tanto autônomos que têm que estar registrados, como as empresas também, pequeno, médio e grande porte, para evitar um colapso financeiro, vai alguma coisa vem do Congresso e aí eles têm que parar para poder coordenar tudo de novo. Mas, no geral, o que o senhor está falando é que nós estamos tendo que fazer um dever de casa bom, né? A sensação que eu tenho é essa, né? Tirando a nossa politização, né? O preto e o branco, eu tenho dificuldade de enxergar o cinza, né? Outro é preto, outro é branco, né? Outro, como diz aí no Sul, outro é Inter, outro é Grêmio, não tem um meio do, não tem um meio do caminho, né? Parece que o Brasil ele adotou nosso dualismo, né? E eu não vejo isso com bons olhos, né? Eu acho que a gente é um momento de empatia, eu acho que é o momento da gente realmente superar essas dificuldades, né? Se judeus e palestinos estão trabalhando juntos, né?
Por que a gente não consegue que bolsonaristas e petistas também trabalhem juntos por uma causa comum, né? Acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer nesse momento aí. E o brasileiro... como cabo eleitoral. Eu vou lhe dizer uma coisa. É uma coisa particular, né? O que eu estou vendo também é um cabo de não só de um lado ali, né, do Grêmio Inter, vamos botar assim, mas também é o seguinte, existe dentro do Congresso, no meu entendimento, pelo que eu vejo aqui, que são aqueles que perderam as eleições e que ficam tentando tomar lá da cá e enfraquecendo um ministro, enfraquecendo o outro, espalhando boatos que o ministro da Saúde ia ser demitido, para criar um caos, porque eu já vejo gente nas ruas falando em um impeachment para fazer novas eleições. E aí, na minha opinião, é um egoísmo se isso proceder, porque simplesmente você está puxando para um lado, está puxando para o outro, tem um centrão que puxa para os dois. Como que alguém vai pegar e ir para a urna, votar, sair de sua casa, vai ser o quê? Uma meia dúzia. E aí vão querer puxar uma eleição que não é a hora, é 2022, deixa lá, né? Isso é ruim até para nosso controle de saúde nesse momento. E aí eu vou perguntar uma coisa para o senhor, saindo agora do cenário, né? Pois não. Político. Por favor, eu tenho que ler, porque eu sou de comunicação, né? Tá bom, não tem problema. Então, eu não quero me enrolar aqui, né? Sobre os testes com as drogas, cloroquina. Isso, desculpa, azitromicina. Isso. E tem uma coisa que eu também recebi uma notícia uma hora atrás, que estão testando na China o asteroide Sulometral. Como é que a eficiência disso? Tem gente que pergunta, chegaram perguntas, né? E a vacina, não sei o que, eu falei, não, vamos para o medicamento. Como é que os testes com medicamentos estão ocorrendo de verdade? Quais são os progressos? E o que o senhor acha que vai acontecer? E eu acho importante a gente tranquilizar as pessoas de uma maneira bem, bem simples na hora de explicar, porque os brasileiros, né, nossos compatriotas, estão nervosos, não sabem, muitos deles até têm filhos. Então, mandaram perguntas preocupados não com eles, mas também com os filhos. Como é que está essa situação de testes, de possíveis remédios, essas combinações e esse monte de notícia, né? Vamos falar disso? Vou tentar fazer um apanhado, assim, não tem problema, não tem problema. Acho que é muito importante estar tocando num ponto que é fundamental. Até por ser uma doença nova, né, que a gente não conhecia, então, obviamente, tu não tem nada testado para esta doença. Então, tu imagina, é um vírus que é novo e a gente não sabe exatamente como é que ele responde para esses medicamentos que estão aí disponíveis, né? Nessa tentativa e erro, né, de entender que possa funcionar alguma coisa ou não, isso, através de estudos anteriores com outros tipos de coronavírus e outros tipos de vírus, surge a possibilidade de se utilizar uma droga que é antimalárica, que é a cloroquina, a hidroxicloroquina, que tu citasse, né? E isso ganha uma proporção bem grande na mídia, porque tem um trabalho que, se eu não me engano, foi feito em Harvard, que publica que são 40 casos que foram tratados numa associação de hidroxicloroquina com azitromicina, que é um outro tipo de antibiótico, né? E nestes pacientes tratados com essa associação, houve uma negativação das partículas virais no sangue, através de um exame que a gente chama de PCR, que tu detecta o vírus no teu sangue. Bom, daí, Regis, até isso funcionar para todo mundo, ou ser a droga de escolha, tem um longo caminho. Tá? Porque é importante que as pessoas saibam que quando a gente vai na farmácia comprar um remédio que um médico prescreveu, um antibiótico, por exemplo, a própria azitromicina para tratar uma dor de garganta, por exemplo, uma amidalite, muitas fases de testes foram feitas para te ter a segurança de que esse medicamento ele vai fazer mais bem do que mal, certo? Bom, como nós estamos vivendo numa espécie de uma guerra, né? Estamos em regime de guerra, vamos dizer assim, essa pandemia,
o FDA, que é a agência reguladora americana, em regime de excepcionalidade, ampliou a permissão para uso em caráter quase que experimental nos pacientes. Tipo, tu não tem muita coisa para oferecer? Bom, então tu testa, mas vai testar dentro de um protocolo específico. Uhum. E aí eu estou querendo sublinhar essa minha fala, porque assim, primeiro, não saiam de casa para comprar cloroquina. Ela vai fazer mais mal do que bem para vocês. Tá? A cloroquina ela vai ser utilizada, está sendo utilizada pelos hospitais que estão tratando pacientes graves. Né? O uso em pacientes não graves talvez seja recomendado, mas, de novo, sob orientação médica, sob supervisão médica, dentro de centros habilitados para fazer isso. Né? Inclusive, eu acho que no Brasil, eu tive informação, não consegui saber se é verdadeiro ou não, mas de que todas as doses de cloroquina que estavam disponíveis nas farmácias foram recolhidas e hoje o Ministério da Saúde tem distribuído, através da vigilância sanitária, para os hospitais que são referência no tratamento de coronavírus. Eu tenho só colocar um dado. Eu estive conversando com uma pessoa dentro de uma grande rede, a rede nacional de farmácias, e eles falaram que o governo também está segurando, não só para passar, mas também para repassar para alguns hospitais de referência, mas também porque as pessoas que precisam diariamente deste medicamento, ou seja, uso contínuo, elas estavam ficando sem. Estão ficando desassistidas, porque houve uma... Totalmente. Houve uma corrida por álcool gel, por papel higiênico, máscara, luva e agora por cloroquina. Todo mundo quer comprar a tal da cloroquina para ter em casa como se isso fosse resolver. Né? Isso não é adequado, Regis. E esse estudo que foi feito na China com 280 pessoas infectadas, usando Solumetrol. E o senhor tem alguma notícia disso? Que curou 280 pessoas? Na verdade, o Solumedrol também é uma outra droga que é bastante antiga, é um corticoide, tá? Ele é como um meticortem, como a prednisona, por exemplo, né? São como a hidrocortisona. O Solumedrol é um tipo de corticoide, ele é um potente anti-inflamatório hormonal, tá? Esteroide. Então, assim, por que ele ajuda nesses casos? Porque ele diminui a inflamação, em especial a inflamação do pulmão. Tá? Mas não é o uso dele sozinho que vai resolver. Ele não tem ação direta contra o vírus, ele trabalha na inflamação. Né? Ou seja, as pessoas também precisam entender que não é na farmácia ou não é na loja de suplemento que vai e aí vai se precaver. Não é assim. Né? Existem vários estudos sendo conduzidos ao mesmo tempo. Um desses é a questão da associação ou não dos corticosteroides, o Solumedrol. Tem a utilização da azitromicina em associação com a hidroxicloroquina. Existe um outro estudo que apareceu bastante forte a partir da semana passada, da chamada heparina. Não sei se você ouvisse falar sobre esse. A heparina é um remédio também bastante antigo, ele é um anticoagulante, né? E talvez um dos motivos pelo qual as pessoas entrem em insuficiência ventilatória é porque forma pequenos coágulos lá na ponta dos alvéolos pulmonares, e aí, na teoria se tu utiliza a heparina nesses pacientes, tu consegue dissolver esse coágulo e tu consegue com que as pessoas respirem, troquem oxigênio de uma maneira mais adequada, tá? Isso hoje, infelizmente, Regis, na situação que nós estamos, é uma corrida do ouro. Né? A gente está tentando chegar aos recursos medicamentosos o mais rápido possível. Né? Mas eu vou sublinhar, nada disso é para ser tomado em casa, gente, por favor. Né? Isso é para ser feito por equipes técnicas médicas habilitadas para isso, debaixo de guarda-chuva de pesquisa, nos hospitais de referência. Por favor, não se arrisquem a fazer isso sem orientação. E eu vou fazer uma última pergunta para o senhor, que eu tive bastante... quer dizer, foram várias pessoas que fizeram essa pergunta. Nós tivemos umas 20 pessoas que fizeram perguntas e a gente fez um resumo, senão a gente não terminaria nunca aqui. Quanto tempo o senhor acha que a ciência precisa para, não uma vacina, que muita gente fala vacina, mas vamos lá, um medicamento que pode ser testado e dizer, não, este aqui pode ser um caminho. Sei lá, 6 meses, 1 ano, menos, o que o senhor acha? Sei que ciência não é assim, né?
Essa tua pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta Nossa, que é demais. é a bala de prata, né? Como diz assim. Eu não tenho a resposta para te dar, Regis. Eu vou te dar o que a luz da ciência nos mostra hoje, tá? Uhum. Um medicamento que ele obedece um ciclo natural de testagem para a gente chegar à conclusão de que ele realmente é bom para aquela doença. Às vezes pode demorar de 10, 8, 12 anos sendo testado nas diferentes fases do que a gente chama de ensaios clínicos. Fase 1, fase 2, fase 3, até que a gente possa realmente adquirir ele na farmácia e utilizar. Hoje a gente tem disponível no mercado uma série de tecnologias que têm acelerado demais esse processo. Então, hoje tu tens, por exemplo, tem uma série de universidades que têm utilizado algoritmos de inteligência artificial justamente para te poder fazer, cruzar essas bases de dados todos e tu tentares acelerar este processo de conclusão. Tá? O que eu poderia te dizer é o seguinte, eu acho que isso eu te digo com uma certa segurança. Tá? Acho que a gente não vai demorar os mesmos 8 ou 10 anos para chegar nisso. A gente deve fazer isso em muito menos tempo e cada vez mais essas novas tecnologias e a velocidade como a medicina tem crescido vai encurtar esses períodos de descoberta e testagem. Mas um período sempre vai ter que ter, né? Infelizmente eu acho que não vai ser agora nos próximos meses, né, que a gente vai ter a descoberta de alguma coisa sensacional, né? Tomara que realmente os protocolos com cloroquina e azitromicina e corticoide, heparina, eles funcionem, né? Mas assim, descobrir uma coisa nova e aí se vai funcionar, eu te diria que a probabilidade disso é quase zero. Isso é muito importante, gente. Tem que levar muito a sério. Não é para cometer suicídios, como tem na Itália, achando que, como todas agora é uma guerra diferente, né? Primeira guerra, Segunda Guerra, pessoas se desesperaram. Agora as pessoas se cometeram suicídio. Agora, eu estava até falando com o Dr. Guilhermano, na nossa entrevista, que tem casos de pessoas na Itália e em outros lugares estão cometendo suicídio também, achando que é uma guerra que vai terminar. Então, acho que primeiro a gente tem que ter um discernimento que tem que manter o controle mental e 2, seguir as orientações que o senhor deu, porque a humanidade também, aí eu coloco um ponto, né, que eu tenho comigo, que a humanidade não vai ser exterminada. Né, em alguns meses, né, porque assim, é que nem aqui no Brasil, outro dia eu recebi um negócio, vão morrer 180 milhões de pessoas, são 210, né? Não vai é ter isso. espaço para todo mundo, mas assim, tem que ter consciência que vão ter mais infectados e que nós vamos ter óbitos, né, mundo afora, mas e que tem que fazer uma quarentena e esperar um pouco para minimizar isso. É certo? É isso mesmo. Minha opinião técnica, e aí não é só a minha opinião, eu tenho procurado transmitir em canais públicos como o teu, as informações que eu recebo do CDC de Atlanta, aqui nos Estados Unidos, e do que a gente recebe do Ministério da Saúde do Brasil, né? Talvez essa seja um lembrete importante para os teus telespectadores, para quem está nos assistindo, de que procurem informações vindas de fontes oficiais. Né? Se você está nos Estados Unidos, é o CDC, o Center for Disease Control dos Estados Unidos, que gerencia esse processo, e no Brasil é o Ministério da Saúde do Brasil. Independente de se tu é Bolsonaro, se tu é PT, ou seja lá o que for, as orientações que saem do Ministério é que são as informações oficiais. Qualquer outro assunto que venha de WhatsApp, Facebook, Instagram, se não vier com o selo do Ministério da Saúde, a gente tem que pensar 2 vezes antes de a gente acreditar. E a orientação neste momento ainda é: permaneçam em casa, que se tudo der certo em pouco tempo, né, e eu digo pouco tempo, sei lá, 1, 2, 3 semanas, vai se começar a flexibilizar esta questão de isolamento, talvez regionalmente, talvez por cidades, talvez por estados. Aí nós vamos aguardar qual que vai ser a estratégia que vai ser oferecida pelo nosso Ministério da Saúde, em parceria com a economia e o planejamento. Bom, doutor, eu quero agradecer a sua entrevista. Eu espero que todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, que tenham podido aprender algumas coisas, e aí eu vou abusar um pouco do senhor. Posso mandar perguntas que as pessoas enviarem para mim, para o senhor por e-mail, e aí a gente
vai conversando e eu... O maior prazer, eu te deixo posso colocar nas redes sociais, por gentileza, estudos do senhor e as redes sociais também, vou colocar essas perguntas para a gente ter melhor informação. Com certeza, suas perguntas, né? Estou à disposição no meu e-mail pessoal, no nosso e-mail institucional. Vou te passar os contatos todos, que aí eu acho que tu pode botar na hora que for transmitir para as pessoas, vai estar na telinha ali os créditos ali dos e-mails de contato. E aí, gente, gostaram da entrevista? Eu também. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, deem like, façam comentários, nos sigam nas nossas redes sociais, compartilhe com os inimigos, com os amigos, com a família, com aquele chefe chato, com aquela pessoa que manda corrente para você o tempo inteiro. Vamos lá, vamos divulgar o canal e vamos se inscrever, que é muito importante pra gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Descomplica, Brasil.